mais uma vez aqui para você, na telinha da TV Ibiapabana e para várias redes sociais. Bom, gente, dia 25 de setembro agora foi o Dia Internacional do Farmacêutico, esse profissional tão importante para a nossa sociedade. E o programa Andréia Martins irá homenageá-los trazendo um farmacêutico aqui para conversar com a gente. Teremos o doutor Josiel Martins conversando um pouco sobre o universo da farmácia. Vamos tirar um pouco aqui as nossas dúvidas, vamos nos informar, saber um pouco da história da indústria farmacêutica. Vai ser um papo bem legal, fique aí até o final. Mas antes de começar a nossa entrevista, você vai conhecer junto comigo alguns produtos da loja Mateus Variedades. Vem comigo! Vejam só estes óculos. Olha o detalhe. Lindos demais. Este então amei. Lindo. Gente, agora eu vou mostrar para vocês uns calçados que estão aqui de 50% de desconto. Olha só. A loja Mateus Variedades fica na rua Castelo Branco, no centro de Hidrolândia. Organização da Neuzinha e do Ilcinho. Vá lá e confira todos esses produtos. Quero deixar bem claro aqui que graças a Deus e graças a esses estudiosos que temos a vacina e que tanto o Dr. Josiel Martins como eu já estamos vacinados. Continuamos com os nossos cuidados, mas a pandemia, graças, novamente digo, à vacina, está bem mais amenizada. Então, terei hoje presente comigo o nosso participante. Vamos receber então Dr. Josiel Martins, farmacêutico. Bom, já estou aqui com o nosso convidado, Dr. Josiel, e já inicio agradecendo, claro, você ter aceitado participar do programa. Tudo bem? Tudo bem. Aqui eu queria agradecer a Andréia Martins pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o farmacêutico, né? Em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico. Então a gente preparou uma entrevista bem bacana, abordando vários temas. Pronto, dia 25 desse mês foi o Dia Internacional do Farmacêutico. Então, como eu já falei no início do programa, tive a ideia de homenagear todos os farmacêuticos, trazendo um farmacêutico para participar com a gente. E vamos aqui, inicialmente, falar um pouco da história, claro que de forma breve, né, doutor Josiel, porque a história com certeza deve ser longa, mas vamos falar aqui de forma breve como surgiu a profissão farmacêutica. Pronto, eu fiz uma breve pesquisa, para a gente não se estender muito, mas assim que eu gostaria de destacar que a profissão farmacêutica ela é milenar, já vai lá desde antes de Cristo, Grécia Antiga, tanto que quem é considerado o pai da farmácia é Galeno, né? E uma curiosidade, porque aquele símbolo que é uma taça, uma cobra e os ramos significa poder da cura, né? Isso são curiosidades que eu achei interessante a gente trazer aqui, só para deixar mais interessante a nossa entrevista, né? Mas a gente avançando um pouco no tempo, mais ou menos no século X, as boticas, que assim eram chamadas as farmácias atualmente, elas funcionavam como as farmácias de manipulação nos dias atuais, né? E outro fato interessante é que farmácia e medicina eram um curso só, né?
Então, lá no século X, mais ou menos, parece que na França e Espanha foram um dos países precursores, né, desse acontecimento. Então, lá no século XVIII, após alguns desentendimentos dessa questão do diagnóstico, da anamnese do paciente e da produção do medicamento, houve a separação, propriamente dita, né? Que a medicina foi criada e ficou ela sendo responsável por diagnosticar o paciente, e as apotecas ou farmácias galênicas ou as boticas ficaram sendo responsáveis por manipular as porções de cura, né? Que, no caso, eram os boticários na época. Mediante o passar dos anos, agora chegando à industrialização, mais ou menos no século XX, houve realmente a indústria farmacêutica. Foi aí que realmente começou a produzir um medicamento em larga escala, que aí iniciou-se os estudos das plantas, dos componentes sintéticos, enfim, até os dias atuais. Muito interessante. Estamos tendo aqui uma aula de história, né? Com certeza, sobre a indústria farmacêutica. E quais os farmacêuticos que ficaram na história? Pronto, isso aí também é importante a gente relatar quem foi que teve o destaque, que a gente chama um case de sucesso, né? Lá em 1867, Henri Nestlé, esse sobrenome é muito conhecido. É justamente a marca Nestlé. Ai, bom demais. Surgiu há muitos anos atrás, né? Então, ela vem desde os dias atuais, é uma marca bastante confiada no ramo alimentício. Então, por aí, a gente já observa que o farmacêutico, ele atua em várias áreas, né? Avançando mais um pouco, lá em 1876, John Peterbon criou a Coca-Cola, o refrigerante mais consumido do mundo. Com certeza. Mais para frente, em 1898, Caleb Bradham, que é lá dos Estados Unidos, criou a Pepsi. Já passando para o século, para os anos de 1900, né? Então, 1902, esse aqui já é um pouco. Eu só queria destacar a importância dele. No caso, foi Carlos Drummond de Andrade. Não foi um case de sucesso, mas foi um farmacêutico que ele pegou outro caminho. Ele foi pela questão da escrita, da poesia. Mas foi alguém importante na história que eu gostaria de frisar também, né? Eu não sabia que ele era farmacêutico. Pois é. Eu acredito que muitas pessoas não sabem e a gente sempre gosta de frisar. Já vindo mais para cá, 1910, aí sim, Cândido Fontoura. Esse sobrenome também é muito forte. Por quê? Biotônico Fontoura. Lembra a infância. Não estou fazendo nenhum marketing aqui, não, mas assim, a gente tem que destacar que é um produto centenário. Um medicamento que já vem há muitos anos e ficar assim no mercado é algo que... É bom. A gente tem um know-how para falar dele, né? Credibilidade. Isso. E outra empresa, e agora também, em 1977, já mais contemporâneo, Miguel Kriegsner, fundador do O Boticário. Ai, que bom. Por isso, olha o nome, O Boticário. Ele fez uma homenagem ao passado, assim como era chamado as farmácias antigamente, que eram as boticas e os farmacêuticos boticários. A gente fica aqui sabendo a importância, né, doutor Jocelo? Como é importante realmente a indústria farmacêutica, como está participando do nosso cotidiano. E a gente às vezes nem sabe disso. Justamente. Verdade? Uhum. Então você já respondeu um pouco a próxima pergunta sobre quais as áreas de atuação de um farmacêutico. Aí a gente já está tendo uma noção, né, que abrange que a gente nem imaginava, né? Porque, na realidade, o curso de farmácia ele tem um aspecto de atuação muito amplo. São cerca de 70 profissões. E aí, sabe, você pode ser pesquisador, você pode ser cientista, você pode trabalhar na indústria, na área de alimentos, na manipulação, na higiene e beleza.
nos saneantes. Então, assim, muitas coisas que nós temos hoje, que usamos em casa, passam pelas mãos de um profissional farmacêutico. Ele é habilitado para isso. A próxima pergunta, qual a importância da profissão para a sociedade? Já estamos aqui, já sabendo um pouco dessa resposta, né? De acordo com tudo que você vem falando aí, da importância da indústria farmacêutica na sociedade. Um caso, principalmente, que a gente pode citar aqui, está aqui no nosso cotidiano. Essa pandemia que nós passamos, o profissional farmacêutico ele está lá escondidinho, mas ele está trabalhando por nós. Então, todos esses grandes laboratórios Pfizer, AstraZeneca, que produziram essas vacinas, são farmacêuticos e estão lá nas pesquisas clínicas, fazendo os testes duplos cegos, randomizados, utilizando medicamentos placebos, que são termos técnicos que eu estou falando, que são todos os processos, né? Os processos pré-clínicos e clínicos, que são os estudos em animais, depois as fases 1, 2, 3, 4. Então, é de se orgulhar, eu digo assim, porque eu faço parte dessa classe de profissionais que, às vezes, são pouco desvalorizados, mas que têm uma importância grande para a sociedade, né? Então, muita responsabilidade, né? Demais, né? Porque a gente vive nesse cotidiano aqui, atendendo as pessoas, orientando. Então, é muito gratificante, né? Eu acho que não é só a questão do dinheiro em si, é você poder ajudar as pessoas. Ótimo. E muito bom você tocar no assunto da pandemia, que realmente é o que, graças a Deus, estamos saindo, podemos dizer assim já, estamos numa fase bem melhor graças às vacinas. Com certeza, né? Foi feito assim em tempo recorde, né? Não era normal esse prazo, mas era necessário pela velocidade que a gente estava com essa pandemia avançando, o número de casos, o número de mortes. Então, foi uma dedicação total para encontrar um método para a gente barrar esse descalabro que estava, né? Estava avançando exponencialmente. Pois, doutor Josiel, vamos agora aqui falar um pouco como que aconteceu a sua identificação com esse mundo da farmácia. Pronto, pois assim, quem me conhece sabe que a minha família tem uma farmácia aqui em Hidrolândia. Começou lá com o seu Luiz Gonzaga Martins, meu saudoso vô. Irmão do meu avô. Que Deus os tenha em um bom lugar, que foram grandes cidadãos. E, assim, aos 11 anos, eu comecei a frequentar a farmácia, né? O pai me falou, José, comece a ajudar a gente e tal. Comecei lá devagarinho, ali, pagando uns boletos ali pelo banco. Aos poucos, comecei a ler umas bulas dos medicamentos e, principalmente, observando tanto ele quanto o meu pai, né? Que foram os meus 2 professores, né? Eu tenho muito orgulho disso, porque essa prática, essa bagagem que eu tive foi muito importante quando eu cheguei na faculdade. Chega um determinado momento que tudo vai se esclarecendo, você vai conectando. Então quer dizer que aquilo é por causa disso, né? Então, assim, é algo que foi muito importante eles me incentivarem a começar. E, ao passar dos anos, eu fui enxergando a importância, né? Logo, o Conselho Regional de Farmácia ele obriga a presença do profissional farmacêutico, mas é justamente para isso, para garantir que o cliente, que o paciente, ele está sendo realmente tendo todas as informações necessárias do medicamento, qual o modo de usar, quais são os riscos. Se sente mais seguro. Isso. E você tem o conhecimento científico. Eis a diferença. Quando se tem apenas o prático de farmácia e o farmacêutico. Você está sabendo ali o que o medicamento vai fazer com o organismo e o que o organismo vai fazer com o medicamento, efeitos colaterais, reações adversas, dentre outros, né? E, assim, com a minha formatura, também não poderia deixar de falar nele, que foi o meu tio, né? O Francisco das Chagas, conhecido popularmente como Teté, que me procurou e
conversou comigo a respeito de a gente montar um laboratório de análises clínicas, que até então não existia aqui na cidade de Hidrolândia. Então, era uma lacuna que existia, e essa necessidade foi preenchida, e hoje nós temos a satisfação de ter 2 estabelecimentos de saúde que estão aqui para contribuir para a melhora da saúde da população de Hidrolândia. Muito bom. E bom a gente comentar também da farmácia Nossa Senhora da Conceição, tem quantos anos? Pois é, esse ano nós completamos 56 anos de história, né? Já está na 3ª geração comigo, né? E eu pretendo continuar levando essa bandeira, e vai vir a minha irmã, se Deus quiser também, a Luísa Paola. Paola! A gente já conversa com ela, já mostra a importância de manter essa tradição familiar, porque isso é que é o importante, você levar o nome à frente, né? Mostrar essa tradição é muito bonito dessa continuidade. E como o meio influencia, né, também, e claro que é importante a identificação também, que você trabalhar com o que gosta. Isso, realmente, porque assim, algumas pessoas imaginam que eu fui forçado, e não, foi realmente algo que partiu de mim, eu comecei a gostar, achei interessante, e quer dizer, foi fluindo, e aconteceu, e quer dizer, passaram-se os anos, e eu vi a extrema necessidade de ter o profissional. Então foi algo que aconteceu naturalmente, não foi nada forçado. Pronto, depois vamos partir aqui para acredito que vai tirar as dúvidas. Muita gente em casa deve ter curiosidades, né, de algumas coisas desse mundo da farmácia. E tem pessoa, doutor Jacel, que chama remédio e tem gente que fala medicamento. Qual a diferença entre remédio e medicamento? Pronto, é assim, né? O remédio pode ser até um copo de água, vamos dizer assim. Uma caminhada é um remédio. Porque quando você vai para o termo medicamento, realmente é aquele produto industrializado, elaborado, com embalagem primária, embalagem secundária, uma bula, contendo todas as características, os registros. Então, é algo bem específico. Diferente, às vezes as pessoas chamam muito remédio, né? Mas eu gosto só de destacar essa questão que o medicamento é algo bem mais complexo. Realmente aqui tem a receita médica, tudo direitinho, né? Sim. Bom, e sobre os remédios caseiros, porque assim, no tempo dos nossos avós, até dos meus pais mesmo, tem muito isso do chazinho de boldo, né? Um mastruz com leite para gripe, um chazinho de alho. Qual a sua opinião sobre esses remédios caseiros? Pois é, aí a gente vai um pouco para a questão do conhecimento empírico, né? Voltando lá para trás, até também um pouco com os indígenas, né? Mas que a gente pode ver que realmente essas plantas que as pessoas usam, esses chazinhos calmantes ou para desconforto abdominal, eles têm uma eficácia para isso. Então, justamente por isso, devido à constatação desse conhecimento empírico, que muitos laboratórios foram lá pesquisar realmente essa finalidade, né? Então, assim, os chás, realmente, eles têm esses efeitos positivos, porém, não pode se consumir com excesso. Porque é que tá, você tem que levar a questão da quantidade de água, quantidade de folhas e caule que você coloca, o tempo de cozimento, né? E até um alerta, por exemplo, mulheres grávidas, não é recomendável usar chá sem uma orientação prévia. E alguns podem ser até abortivos. Né? Eu não tomava, estava grávida pelo receio. Isso, então, como digo, tudo é questão de orientação, porque a diferença entre o veneno e o medicamento é só a dose que você usa, né? Aí é que tá. Mas, até pegando um pouco aqui, eu gostaria de falar dos medicamentos fitoterápicos, que é justamente esses que são feitos à base de plantas medicinais, para você ver a importância das plantas. Porque nós temos os fitoterápicos, os alopáticos e os homeopáticos. Os alopáticos são os medicamentos sintéticos, esses que têm, na maioria, essas fórmulas, né? Metformina, cloridrato de metformina,
cloridrato de ambroxol, enfim, tem esses nomes mais, Esses nomes, né? mais científicos. Fácil de falar. Apesar que os fitoterápicos também são escritos em latim, né, uma vez que a nomenclatura da farmacopeia brasileira tem que ser tudo em uma língua só para ser um entendimento generalizado. Em qualquer lugar do mundo, se falar aquele nome, ele vai saber que se trata de uma planta registrada e que tem uma eficácia, né? E os medicamentos homeopáticos, que aqui até eu gostaria de citar e homenagear ele, o Dr. Egberto de Santa Quitéria, que foi o meu preceptor, ele trabalha com esses medicamentos, que o nome é engraçado, é homeopático, é semelhante, cura semelhante. Vamos fazer aqui uma comparação da vacina. É como se você pega o próprio vírus e faz a vacina, né? A vacina, o antídoto, justamente, né? Você pega o vírus e deixa ele enfraquecido para o corpo criar os anticorpos, né? Então, seria mais ou menos a vacina, o homeopático, né? Bom, próxima pergunta. Assim, é bem delicado falar nisso, mas acredito que muita gente já passou por isso, assim, de ver a receita de um médico e não entender a letra de um médico, né? Acho que fazem até piadas, tem coisas assim sobre isso. Não sei o porquê que a maioria dos médicos, não vou dizer que todos, mas muitos médicos têm uma escrita realmente que a gente tem dificuldade de entender. Já aconteceu de chegar alguma receita na farmácia que tenha que, de alguma forma, buscar, ligar para saber o significado? Assim, essas receitas, né, com as letras mais enroladas e complexas, vamos dizer assim, a gente vai adquirir experiência. É engraçado. É tanto que nós temos um grupo com vários farmacêuticos que, quando a gente tem uma dúvida, a gente bate uma foto da receita, lógico, só da parte do nome para preservar a identidade do paciente e do médico, pela questão da ética, e para descobrir, né? Porque é como você perguntou, às vezes não é possível ligar para o médico, né? Mas, na maioria dos casos, a gente, pela experiência mesmo, pela vivência, a gente já consegue decifrar, vamos dizer assim, né, numa forma mais sutil de dizer. Mas, assim, a gente vê a questão da importância até de ser uma receita digitalizada, como alguns hospitais já usam, que é padronizado, né? Resolve? Porque, assim, a receita ela é um documento e ela é para ser legível por qualquer pessoa que saiba ler, né? Não é para ser direcionada a um outro profissional. Não, qualquer pessoa tem que saber ler. Por quê? E aí onde entra também a questão do farmacêutico, na hora da atenção farmacêutica. A gente pega uma receita. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Aliás, 8/8, né? A pessoa imagina que é 8 da manhã e 8 da noite. Mas não é. De 8 em 8 horas é 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Você pega o dia e fraciona os horários. 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, uma vez ao dia. Então, assim, esse trabalho ele é muito rotineiro que eu faço. De estar mostrando ali a importância. Tome um medicamento em jejum. Às vezes a pessoa está tomando à noite um diurético. Você não pode ficar tomando à noite, senão você vai passar a noite urinando. Então, a gente corrige muito essas questões também, né? E tudo isso é a vivência. Então, essa é a importância do profissional, porque eu sei se a pessoa tomar o horário, ou em jejum, ou depois do almoço, não vai ter aquela eficácia esperada. Geralmente, uma pessoa, quando vai comprar um remédio, comenta também o motivo, assim, o que está sentindo, né? Acredito que já dá uma ideia do medicamento. É importante que, às vezes, o paciente, vamos dizer assim, ele quer saber se realmente o medicamento está condizente com o que ele relatou ao médico, né? E nesse caso também, que às vezes a gente não consegue identificar a letra, com o sintoma que o paciente fala, a gente consegue decifrar melhor, já dá uma dica. Bom, vamos lá. Automedicação. Tem aqueles remédios que não precisam da receita, na é verdade? Então, o que você pode falar? Qual a sua opinião sobre a automedicação? Pronto, um tema muito importante e polêmico até. Alguns anos atrás, alguns deputados federais quiseram implementar uma lei
para a venda dos MIPs, que foi o que você falou, medicamento isento de prescrição, em supermercados, em mercantis, enfim, de outro segmento, que não seja o segmento da saúde, da farmácia. Porque é diferente. Nós somos um estabelecimento de saúde devidamente legalizado e autorizado pelas autoridades sanitárias. E foi um tema muito polêmico. E, de vez em quando, esse tema polêmico ele gira na Câmara e tentam aprovar. Só que a gente mostra a nossa força e mostra também que não é uma coisa inteligente fazer isso. Mas ainda existem esses medicamentos em supermercados para dor de cabeça? O correto é não existir, né? O que acontece? Às vezes a gente pode ter vendas em alguns locais, mas de forma irregular, sem procedência. São medicamentos que muitas vezes vêm do Paraguai, não tem nota fiscal, às vezes são falsificados. Esse é o que acontece, porque é diferente. Quando você chega numa farmácia, eu sei de onde eu compro os medicamentos, eu sei da distribuidora, do laboratório, eu tenho todo esse controle sanitário, né? Mas, infelizmente, nosso país ainda deixa muito a desejar na questão da fiscalização e realmente ainda existem, mas eles não têm autorização e eu recomendo que não comprem medicamento em qualquer outro ambiente, seja esses vendedores de porta em porta que passam oferecendo também, porque nós não sabemos. Eles não têm registro na Anvisa, que é a nossa autoridade máxima. A procedência. Então, justamente, a procedência, né? Então, assim, só concluindo a questão da automedicação, muitas pessoas chegam, fulana, o meu vizinho tomou um remédio para dor de cabeça, então toma aqui que é bom para você também. E não é assim. Cada caso é um caso, né? A gente não pode basear o que o fulano se canta. Cada ser humano tem uma forma de reação diferente, sabe? Às vezes 1000 pessoas tomam nimesulida, um medicamento inflamatório, e uma determinada pessoa tomou e deu uma reação nos olhos, ou seja, teve uma alergia a algum componente da fórmula. É por isso que tem que ser orientado por um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, um profissional devidamente habilitado que estudou o medicamento. Então, evite a automedicação. Eu queria só tocar aqui num assunto que eu tenho um primo que é médico e ele falou uma vez sobre, às vezes o medicamento é muito forte para uma coisa que poderia ser um medicamento mais fraco. A pessoa vai e vai para a automedicação e ele diz assim, mata formiga com bala de canhão. Ele quis falar em relação aos antibióticos, principalmente, né? Porque às vezes, dependendo da conduta do profissional médico, ele pode usar um antibiótico muito forte para uma determinada bactéria que poderia ser um antibiótico mais simples, né? Porque nós temos diversas classificações. E isso aí é muito importante, que esse uso indiscriminado dos antibióticos, das pessoas comprarem de forma livre e tomar de qualquer jeito, causou resistência bacteriana lá nos hospitais, quando a pessoa está internada, que precisa realmente do antibiótico servir para aquela determinada bactéria, ele não serviu. Porque anteriormente a pessoa era para tomar de 7 a 10 dias, é um tratamento mínimo de antibiótico, em alguns casos 5 dias. Mas a pessoa toma 2 dias, ou então toma um comprimido hoje, 2 amanhã e amanhã não toma mais. Então tudo isso como ele falou, vai utilizando um canhão para matar a formiga. Né? Sem necessidade. Isso. Para a gente finalizar, vamos perguntar aqui para o Dr. Josiel qual o conselho que ele deixa para os estudantes que pretendem cursar farmácia. Pois é, o curso de farmácia ele é um pouco complexo, né? Eu me formei no INTA, que antes se chamava Faculdades INTA, na cidade de Sobral, né? E assim, é um curso de 5 anos, é um curso das ciências biológicas, porém ele usa um pouco também das ciências exatas, sabe? As químicas, tem muitos cálculos, né? Então, você tem que ter uma certa afinidade com cálculos, porque não é brincadeira, não. Você usa o papel milimetrado, usa aquelas calculadoras científicas. Cálculo diferencial, eu já ouvi falar. Antes... Longe de mim. Mas, enfim, é um curso muito interessante.
Por exemplo, para mim, a partir do 5º semestre, que já vai para a parte mais clínica, eu passei a me identificar demais. Porque é para quem gosta. Foi justamente... começou o medicamento, o mecanismo de ação, aquelas fantasias que a gente via assim, e eu digo, não, agora é na realidade aqui mesmo, né? Não fica só imaginando. Estou vendo realmente como é que funciona a coisa. E é isso, é um curso gratificante porque você tem que ter em si, cuidar das pessoas. Eu acho que isso deve estar em primeiro lugar na sua escolha. Hoje, nós precisamos mais de humanização na área da saúde. Sabe, infelizmente, nós ainda vemos profissionais que fazem só por interesse financeiro. E não pode ser assim. Muitas profissões, né? Então, eu estou na ponta, ali, convivendo com as pessoas diariamente e eu estou ali com muita satisfação, todo dia. É tanto que escolha a profissão que você realmente gosta, que você não terá que trabalhar nenhum dia. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito bom. E eu estou escolhendo ser apresentadora, que para mim está sendo muito bom. Então, doutor Josiel, muitíssimo obrigada. Acredito que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas e trouxe muito conhecimento, muita informação para quem está nos acompanhando agora. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E até a próxima, né? Vamos escolher aí um outro assunto e marcar um outro dia. Tá certo. Com certeza, a gente está aqui para contribuir com um pouco da vivência que a gente já vai tendo aí. É porque realmente é muita coisa, já é um universo gigantesco, né? A farmacêutica. Temos vários temas que a gente pode debater em determinados momentos ou oportunidades, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, dependendo do horário do vídeo que vão assistir. Bom, gente, muito obrigada a você que ficou até o final. Espero muito que você tenha gostado. E, como sempre, para finalizar, eu trago música para você. Vamos de Forró das Antigas, a pedido do Dr. Josiel Martins. Bora, menino! Simbora de forró! Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também a vontade de minar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei romba até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim, e dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Valeu, obrigada. Até a próxima. Cris Lara, a sua moda. A Cris Lara é uma loja virtual de roupas femininas para você que quer se sentir bem em qualquer ocasião.